Olá, nosso trabalho vai falar sobre o Salmo, capítulo 3. Vou falar um pouco sobre o contexto desse salmo. O contexto do salmo apresenta a conspiração de Absalão contra o seu pai, o rei Davi. E a história dessa conspiração ela se passa em 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 6. O salmo relata um momento de tensão para o rei Davi, porque naquele momento o seu próprio filho queria usurpar o seu trono. E para isso ele furtava o coração dos homens de Israel, no versículo 6 ali do capítulo 15 de 2 Samuel. E em meio a essa aflição, essa adversidade, a deslealdade do povo que vinha crescendo mais e mais, porque Absalão vinha tomando o coração do povo ali, boatos de que Deus não estava mais com o rei Davi, o estado do povo. Então Davi mostra confiança inabalável em Deus, pois apesar de todo esse caos que foi instaurado ali no seu reino, a sua confiança permanecia inabalável. Apesar de tantos inimigos, ele tinha certeza da salvação que vinha de Deus, porque Deus era o seu escudo. Agora falando um pouquinho sobre algumas questões gramaticais do Salmo, uma coisa muito interessante são algumas assonâncias que o povo judaico usava muito, que ajudava muito na memorização das palavras. Então, palavras com as terminações iguais, que são palavras parecidas, então isso ajudava o povo a decorar. A gente encontrou pelo menos 8 no texto, por exemplo, tem ali com tsari, então a terminação muito parecida. Então isso para o povo facilitava muito, para os leitores, então o sentido das palavras, tudo fazia muito sentido e ajudando eles a formar o pensamento, a entender realmente a palavra de Deus. Também tem algumas outras questões gramaticais, que são os paralelismos. Então nós encontramos 3 paralelismos nesse texto, no Salmo. Um deles diz: são numerosos os inimigos de Davi. Essa frase ela tem um paralelismo sinônimo com são muitos os que se levantam contra Davi. Também tem outro paralelismo que é feres nos queixos a todos os meus inimigos. E essa frase tem relação junto com e aos ímpios quebras os dentes. Então a gente também consegue observar bem claramente no Salmo essa relação, esses paralelismos caminhando junto no Salmo. E por fim, uma outra curiosidade são as repetições de alguns termos. Um deles é a palavra Javé, que aparece 6 vezes no Salmo. Uma vez no versículo 2, uma no 4, no 5, enfim. No Salmo inteiro ele aparece pelo menos uma vez aí em cada versículo. E outra curiosidade são os pronomes possessivos, que aparecem 14 vezes. Há uma repetição bem grande assim mesmo desses pronomes possessivos. Valeu, é nóis, tamo junto. Agora com vocês, pode. Agora vamos para a terceira parte, que é a estrutura do Salmo. O Salmo ele é um salmo no plural, porém ele é um salmo dado a Davi, tanto pelo contexto como o Alexandre descreveu, como pela composição real. O Salmo é um salmo real no sentido de ser feito pelo rei, mas ele é um salmo de lamento por sua estrutura, né? Há uma estrutura militar, como o Alexandre disse, né, referente ao momento que Absalão ele está querendo derrubar o seu pai do trono. Então a gente percebe com os termos e com as ligações das palavras essa ideia militar muito significativa. É o salmo que está dentro da primeira coleção, que é a coleção de Davi, ao capítulo 41. Isso é muito importante também, porque a repetição, como o Zborowski apresentou de Raiá, ela é característica dessa coleção. Vamos agora para a parte do salmo. O Salmo capítulo 1 e capítulo 2 é um apelo introdutório de Davi, ele suplicando o auxílio de Deus, tendo em vista a situação difícil que ele se encontra. Então, o verso 1 é o número de inimigos dele é alto, e esse número não só é alto, mas está crescendo cada vez mais. O verso 2 escreve que ele afirma que Deus o protegerá. Ele apela a Deus pedindo que, por causa desses inimigos que aumenta e que está crescendo cada vez mais ali, Deus o socorra, o auxilie. O engraçado do segundo verso é a conjunção do Vav. Essa conjunção, nos Salmos de Lamentos, ela significa uma transição de sofrimento, de tristeza, para a confiança. Então ela é muito importante na construção do Salmo de Lamento. Como eu disse, o verso 3 e verso 4 significa a expressão de confiança de Davi. Desse que do verso 1 e 2 está desesperado com seus inimigos, para esse do verso 3 e 4 que confia que Deus é o seu lugar seguro e demonstra confiança, descrevendo que a sua oração seria ouvida por Deus. O verso 5, verso 6, ele está dentro daquilo que chamamos de uma expressão de confiança por ter sido ouvido por Deus. Ele descansa, pois confia que a sua oração será ouvida e ele está em paz.
mesmo que os seus inimigos aumente. Davi agora, saindo do verso 1 e 2 com a sua situação de dificuldade, de tristeza, de lamento, de desconfiança, agora ele está completamente confiante que Deus ouvirá a sua oração. Por isso, Davi, no verso 7, ele pede que Deus intervenha na situação e ele diz que ele pede para que Deus esmague os seus inimigos, que Deus destrua os seus inimigos, confiando de que o poder, a glória de que Deus tem é capaz de poder fazê-lo vencer. O último é um louvor declarativo que Davi faz, que é comum na estrutura do Salmo de Lamento, descrevendo que ele adora a Deus, tendo em vista quem ele é para ele em relação à sua ação na sua vida. Então, essa afirmação de Davi é uma afirmação de livramento, pois vem do Senhor, e ele descreve isso na terminação dos Salmos. É isso. Agora eu vou falar um pouco das imagens que Davi usa nos Salmos, e começa pelo primeiro já, quando ele usa multiplicando os meus adversários. Ele faz referência aqui a Absalão e seus homens por diminuir seu exército, e ele começa com uma observação melancólica sobre a multiplicação de suas aflições. O próximo está no verso 3, que ele usa o escudo, usando a imagem trazendo uma ideia de proteção de Javé. Ele reconhece a segurança e sabe que ela somente está em Javé. Outra ideia que o escudo pode estar relacionado é uma arma de proteção, ou seja, Deus é uma defesa em minhas lutas. A próxima imagem que ele traz é glória, tu és a minha glória. Ele reconhece que a glória, ou seja, sua honra, fama, vitória, é por meio de Javé também. O próximo está no verso 4, ele falando sobre o Santo Monte. Ele traz uma ilustração aqui, mostrando o lugar do Senhor aqui na terra. O próximo está no verso 7, e a imagem é feres o queixo. Davi mostra que em suas lutas, Deus é quem protege dos inimigos. Uma ideia de golpe desconcertante. O próximo é quebra os dentes. Davi fazendo referência aos animais ferozes que utilizam-se de seus dentes para dilacerar a presa. Valeu! Toda essa ideia que a gente apresentou, da estrutura, do contexto, das palavras do Salmo, é o nosso trabalho. Foi um trabalho muito bom, fizemos em conjunto, aprendemos um com o outro. É isso aí, foi muito bom. Obrigado, professor.